Boa noite, povo de Deus. Vamos nos colocar de pé. Vocês que estão aqui atrás, venham mais para frente. Vamos ficar mais juntinhos. Se aquecer nesse frio. Amém? Vou deixar uma palavra lá em Lucas 10 e 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, encontrou Jesus numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, recebeu-o em sua casa. E tinha esta sua irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, distraída em muitos serviços, disse: Senhor, não te dá que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aqui no versículo 41 fala assim: E dizendo-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas só uma é necessária. O que nessa noite está tirando a sua paz, está te trazendo ansiedade na semana? Quero te dizer, deixa aos pés de Jesus nessa noite, porque só uma coisa é necessária. E você fez essa coisa, você veio à presença dEle. Você está aos pés de Jesus. Amém? Fecha os teus olhos aí do seu lugar. Comece a orar, comece a engrandecer ao nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui mais uma vez para louvar e engrandecer o Teu santo nome, Pai. Obrigada, Senhor, porque nós escolhemos a boa parte. Nós estamos aqui para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Nós estamos aqui para render-lhe graças, para render-lhe adoração, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor já se faz presente no nosso meio. Teu Espírito Santo já age, ó Pai, entre essas cadeiras, nesta live, Senhor, tocando os corações. Obrigada, Senhor Jesus Cristo, porque nós sairemos daqui diferente de como entramos, ó Pai. Porque o Teu Espírito Santo já se faz presente. Ele já está ativando os ministérios. Ele já está abençoando este culto a cada pessoa aqui nessa noite. E nós te pedimos, Senhor, derrame a sua graça, derrame o seu poder sobre as nossas vidas. Eis-nos aqui, ó Pai. Eis-nos aqui aos Teus pés para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao nome dEle? Aleluia. Aleluia. Diga ao seu irmão aí do seu lado: meu irmão, você escolheu a melhor parte de estar na presença do Senhor. E essa não lhe será tirada. Amém? Aleluia. Precioso Jesus, aos Teus pés aqui estou. Você pode dizer isso para Ele? Que eu poderia te oferecer por tudo que Tu és. Tudo que tenho eu derramo aos Teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, Teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Sim, Senhor, nós encontramos o bem mais precioso, que é o Teu Espírito Santo. Aleluia. Precioso
Jesus, eu amo o som da tua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Jesus, teu valor é maior nas nossas vidas, ó Pai. Diga a Ele: eu encontrei. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Diga a Ele: eu encontrei o meu tesouro. Sim, Senhor. Eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia. Como Maria, que estava aos teus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos teus pés e dissestes a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem. Diga a Ele: eu encontrei o meu. Ele se alegra em ouvir essas palavras. Declare esse amor a Ele. Eu encontrei o meu. Eu encontrei o bem mais precioso. Você pode aplaudir ao nome do Senhor? Aleluia. Aleluia, Senhor. Você pode fechar os teus olhos aí do seu lugar. Comece a declarar palavras de amor a Ele. Como você acabou de dizer a Ele: eu encontrei o meu tesouro. Comece a falar a Ele o quanto Ele é precioso para você. O quanto você o ama. E o porquê você veio aqui nesta noite. E com essas palavras eu digo: se renda a Ele nesta noite. Se você pode, erga as tuas mãos. Se você pode, erga um clamor bem alto, dizendo a Ele: Senhor, eu me rendo. Eu me rendo, Senhor, porque o Senhor é o melhor que eu posso fazer. Aqui é o melhor lugar onde eu poderia estar. Como eu disse lá em Lucas: tire toda a ansiedade, toda a preocupação, porque te aquietas, ó minha alma. Espera no Senhor, porque somente dEle vem toda a riqueza.
toda a provisão, todas as bênçãos. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Diga a ele. Por ti vou caminhar, tu és a direção. Oh, tudo pode passar, teu amor. Aleluia. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Preparado para mim. Preparado para mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor. Aleluia. Sempre há de existir um novo amanhã. Preparado para mim. Preparado para mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver.
eu me lanço aos teus braços, de encontro, meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Diga mais uma vez. Jesus. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, ó Pai. Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés. De encontro, meu refúgio, eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, de encontro, meu refúgio. Corre pavalahashalabaso. Ore candalababahasa xerequele menesso. Acha uma cena minha, tá? Corre que calabashore candalababahasa. Ore que calamanassori andalanahacha. Deixa para ministração. Tem ficado baixo a nossa transmissão quando eu ministro. Aí eu perco a mensagem. Se a gente puder ajustar. Corre que calabashuri andalanahacha. Vamos nos desprender de tudo aquilo que possa nos tirar da presença do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Somente Tu és digno de todo poder, honra e glória. Como é bom estar aqui, Senhor. Como é bom Te coroar, Te entronizar, reconhecer o Teu senhorio entre nós. Te amamos. Tu és bom, Tu és tremendo, Tu és glorioso. Tu és santo, 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 santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Faz assim, ó. Não mexe em nada. Quando eu estou no louvor, o som tá bom. Mudou para minha ministração, cai. Pode sentar, amados. Então, é só desligar o da Cíntia e desligar o violão. Tá tudo certo. Me deixa assim mesmo. Tá bom? Aí verifica na transmissão se caiu ou não. Boa noite. Como é que vocês estão? Na paz? Diga, cada dia melhor. Pela fé. Diga, eu não ando pelo que eu vejo, pelo que eu ouço e pelo que eu sinto. Eu ando pela palavra. Amém? Quando você anda pela palavra, o diabo não vai ter poder de roubar a tua fé e de atacar você nas tuas emoções. Então diga, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos neste culto presencial. Eu gostaria de dar boas-vindas também a todos aqueles que estão nos acompanhando de casa,
no trabalho, em trânsito, aqueles que estão viajando em outras cidades, que Deus possa abençoar você grandemente em nome de Jesus. Fica aqui o nosso carinho para o pastor Adailton, que fez aniversário esta semana e que está no litoral. Ele ia visitar os sogros e acredito que ele também está acompanhando a nossa ministração. Se tiver um beijo no coração, Deus abençoe muito e que a graça bendita do Senhor se manifeste poderosamente em nossas vidas. Amém? Nós tiramos as cadeiras vermelhas porque elas estavam estragadas. Deixa eu te falar um negócio. Quantas pessoas dizem assim, o pastor sempre quer que preste contas de tudo. Mas veja bem, a irmã chegou e disse assim, eu vou limpar as cadeiras, porque quem está fazendo a faxina da igreja não sabe limpar. Aí ela fez um produto, uma mistureba. Aí ela resolveu limpar as cadeiras. Apodreceram todas as cadeiras vermelhas. Sabe quanto para arrumar? As 100 cadeiras? A gente ia fazer 50. Ia ficar um preço. Aí a gente precisa fazer agora a 100. Para fazer a 100 vai ficar cerca de R$6.000. Então, olha só. A gente ama muito a irmã, mas quando a pessoa não está com o coração certo, ela já começou assim, né? Quem está fazendo a limpeza não sabe fazer, né? Eu sei fazer, então deixa comigo. Pegou só as cadeiras vermelhas, passou lá o produto, apodreceu todo o tecido, estragou todas. Aí a gente vai ter que arcar com prejuízo, né? Mas, infelizmente, por isso que tem que compartilhar, a gente tem que acompanhar. E outra coisa, tem que ter o coração certo, porque tem gente que, quando o coração está errado, onde bota a mão, só a misericórdia, né? Estraga, o bolo não cresce, né? O bolo não cresce. Falando em bolo, eu quero agradecer muito o carinho do Eric e da Sheila, que levaram lá uma surpresa para mim em casa. É tão bom, né? Por exemplo, a gente recebeu um mimo, não é? Quem faz muito isso é a Neide. Quem faz muito isso é a irmã Nice. Tem uns irmãos, umas irmãs que têm esse hábito de agradar o pastor. O pastor, às vezes, tem uma semana tão difícil, de repente chega um pudim daquele para adoçar o pastor. Ganhei a noite, ganhei o final de semana. Que Deus possa abençoar muito, tá bom? Deus abençoe. Tudo bem, Maria? Tudo bem? Como é que tá, meu irmão? Você está bem? Cadê o nosso Emanuel? Hoje veio com a Rebeca. Esta é a Rebeca? É? Tudo bem? Que bom. Graças a Deus. Deus abençoe, Joaquim. Amém. Estão prontos para aprender a palavra de Deus? É interessante que Deus ele quer partilhar algo conosco sempre, mas muitas vezes não estamos dispostos para receber aquilo que o céu quer nos entregar. Jesus disse, muito eu tenho para vos dizer, mas ainda não estáis preparados. Então sempre prepare o teu coração para ouvir aquilo que Deus quer te entregar. Pode parecer algo simples, mas por detrás daquilo que humanamente pode parecer simples, é algo espiritual e poderoso que vai trazer o sobrenatural do Senhor sobre a sua vida em nome de Jesus. Muito bem, eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia comigo no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo de número 16 e 17. Gálatas, capítulo 5, 16 e 17. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, ou andem no Espírito, e jamais satisfarão os desejos da carne, porque
a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Esta minha tradução é a Nova Almeida atualizada. Deixa eu dar uma olhada na Almeida corrigida fiel, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Agora, o 16, por favor. Andai no espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Muito bem. Eu precisava que desligassem aqui esse... É ali, né? Desliguei essa semana passada aqui, foi desligou tudo. Então, é lá, né? Só os de baixo aqui, por favor. Muito bem. Em meados dos anos 90, eu tive uma experiência muito profunda com o Espírito Santo. E foi interessante porque eu estava assistindo ao programa de TV da missionária Valnice Milhomes, que passava todos os sábados, a partir das 7 horas da manhã, e apareceu lá um homem de Deus norte-americano, chamado Dave Robertson. Ele, pastor e evangelista. Ele operava sinais, maravilhas, prodígios e milagres. Era um homem cheio do Espírito Santo. Eu tive o privilégio de ser um dos conselheiros da sua equipe, mas eu me lembro a primeira vez que eu fui participar de uma das reuniões do irmão Dave. Foi algo assim sobrenatural, foi algo assim poderoso. E eu gostaria de compartilhar com vocês o que eu vivenciei naquele tempo. Foi uma reunião na Marquês de São Vicente, ali na Barra Funda. E ali naquele salão, eu acredito que tínhamos cerca de umas 2.500, 3.000 pessoas. E do meu lado, para minha surpresa, praticamente do meu lado, quem estava sentada? A própria Valnice Milhomes. Sentada para ouvir o irmão Dave, para aprender com ele sobre andar no Espírito Santo. Irmãos, eu tinha uma sede e uma fome no meu coração insaciável. E quanto mais eu recebia, mais eu queria receber. Eu gostaria que você entendesse isso. Porque quando você acessar o céu de verdade, quando você se conectar com outra realidade espiritual, porque nós andamos muito no natural. Este versículo que nós lemos fala sobre o espiritual, mas quando se refere à carne, está falando sobre aquilo que é comum para nós, aquilo que é natural, aquilo com que nos acostumamos. Por incrível que pareça, a igreja de Jesus Cristo na terra está acostumada a andar na carne e não no espírito. Quando nós olhamos, por exemplo, para a igreja de Corinto, Paulo diz assim: como eu posso falar com vocês como espirituais, sendo vocês carnais, havendo no meio da igreja brigas, discussões, disputas, fofocas. Paulo diz assim: eu não posso falar com vocês como espirituais, senão como carnais. E é interessante que o mesmo apóstolo Paulo, ele dizia que eles vivenciavam uma poderosa e gloriosa manifestação do Espírito Santo, porque ele chega a dizer: de modo que nenhum dom vos falta. Paulo fala da igreja de Corinto como uma igreja infantil, uma igreja que agia como criança, fazendo meninice,
Mas esta igreja se movia poderosamente na unção do Espírito Santo. Dá para entender? Bem, quando Deus tem um propósito, Ele nos sacode. E Ele nos usa. E Ele quer que nos quebrantemos. Ele quer que eu, você, nós, a igreja, possa compreender o seu propósito e mudar de vida. Por conta disso, o Espírito Santo se manifesta. Por conta disso, o Espírito Santo usa. Primeiro, porque existe um propósito santo e divino de Deus naquele lugar. E quem é que Deus vai usar? Aqueles que Ele tem disponíveis. Por exemplo, você está aqui e diz, Deus não pode me usar, porque eu sou torto, porque eu sou complicado, porque eu tenho um temperamento forte, porque eu me descontrolo com facilidade, me iro, porque eu xingo, porque eu me aborreço, porque sem querer eu sou vingativo, eu às vezes tenho inveja de alguém, eu ainda não estou liberto na área financeira, não sou dizimista, não sou ofertante, não contribuo com a obra. Muitas vezes eu estou firme, daqui a pouco eu acabo balançando e eu penso em desistir e jogar tudo para o alto e abandonar a fé. Era a realidade da igreja de Corinto. É a nossa realidade. E aqui nós precisamos entender a nossa humanidade. Você sabia que Deus conhece a nossa humanidade? E quando Ele nos chamou, Ele sabia com quem estava lidando. Mas no fundo, destas pessoas que muitas vezes aprontavam na igreja de Corinto, elas eram sinceras, muitas delas eram sinceras. E elas então tinham assim momentos de busca, de quebrantamento, choravam na presença de Deus, se humilhavam. Aí vinha o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo tomava aquele grupo. Aí o Espírito Santo usava aquelas pessoas. Não é assim que acontece com a gente também? A gente chega aqui dizendo, Deus, eu não sou digno de nada, é apesar de mim, essa semana foi complicada, eu perdi a paciência, eu me destemperei, eu gritei lá com uma pessoa no trânsito, eu tive uma reunião difícil na empresa, eu acabei dando mau testemunho, olha, eu me reuni com um irmão essa semana e acabei criticando os irmãos, olha pastor, eu não posso ser líder, eu não posso estar à frente de nada, eu não posso assumir nenhuma responsabilidade. É a nossa humanidade. Quantas vezes eu pensei assim, Deus, eu não sirvo, chega, já deu, eu tentei, mas eu não consigo. Aí vem o Espírito Santo no meu coração e me desperta e diz, você foi chamado. Você foi separado. E existe uma unção que está sendo derramada sobre você. Então, esta unção, ela não pode ser nos dada de uma vez, senão a gente não suporta. Ela não pode ser plena, total, absoluta, completa, porque a gente não suporta. E outra coisa, a gente não vai saber lidar com esta unção. É por isso que tem pessoas que começam muito usadas no ministério e daqui a pouco caem em pecado, escandalizam a obra e acabam então se desviando. Por conta do quê? Por conta de que elas não estavam preparadas. Elas receberam algo e não deram valor. E acabaram perdendo aquilo que elas receberam. Tem gente que fala assim, pastor, eu fui ungido ao ministério, eu fui ungido como apóstolo, como evangelista, como pastor, como mestre. Eu perco a unção, preste atenção. A pessoa, ela recebe alguma coisa de Deus, como Davi recebeu. Mas
Davi recebeu várias unções de acordo com o crescimento dele. Ele não recebeu uma unção só. Até ele chegar no trono, ele foi ungido várias vezes. Primeiro, por exemplo, a unção do chamado. A pessoa ela é chamada. Mas, por último, Davi recebe a unção da confirmação. Então, tem gente que é separada para o ministério. Ali deve começar um tempo de desenvolvimento, amadurecimento, crescimento. E muitas vezes a pessoa ela é reprovada neste tempo. E por ser reprovada neste tempo, o ministério dela não é confirmado. Então, nós precisamos entender que o chamado de Deus, ele tem começo, ele tem meio e ele tem fim. O que acontece? Nem bem a coisa começa, a pessoa interrompe. Nem bem a coisa começa, a pessoa para na metade. Nem bem a coisa começa, a pessoa ela desiste, ela não chega ao final. A obra de Deus é para quem é perseverante. Nós falamos agora há pouco sobre isso. Nós não podemos andar pelo que nós vemos com os olhos carnais, naturais, humanos. Por quê? Estes olhos nos enganam. Nós precisamos andar movidos pelo Espírito, dirigidos pelo Espírito, conduzidos pelo Espírito. Olha o que diz em Romanos, no capítulo 8, acredito que no versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. É interessante isso, porque a palavra, ela nos dá, no grego, duas palavras, huios e teknon. Teknon fala daquele filho que é nascido. Ele é filho de Deus, mas ele só nasceu. Mas tem o filho que é huios, que é o filho amadurecido. Então o filho que é amadurecido, ele já aprendeu esta lição. Eu não ando pelo que eu vejo. Eu ando pelo Espírito. Eu sou guiado pelo Espírito. Eu sou controlado pelo Espírito. Eu sou dominado pelo Espírito. Então preste atenção. O tempo todo, o diabo vai querer te mostrar alguma coisa. Preste atenção. Ele mostrou para Eva. Deus tinha dito para Adão: Adão, não coma da árvore do bem e do mal. Não coma do seu fruto. Aí, essa árvore estava no centro do jardim. Não tinha talvez nada especial nesta árvore, mas Deus escolheu esta árvore para impor um limite para Adão, porque Ele queria testar o coração de Adão. Deus testa o teu coração o tempo todo. Aí, Adão chega em casa, fala para a mulher assim: ó, sai do celular porque eu tenho uma coisa séria para falar para você, Eva. Preste atenção, olha nos meus olhos. Aí diz para ela: Deus disse para mim que não é para comer do fruto da árvore que está no centro do jardim, a árvore do bem e do mal, e nem do fruto, da árvore da vida. Se comesse da árvore da vida, não teria mais jeito. A coisa estaria perdida para sempre. Por isso que Deus pega Adão e Eva, expulsa do jardim e coloca querubins lá para que eles protegessem a entrada do jardim. Por quê? Se eles comeram da árvore do bem e do mal, que não era para comer, eles iam comer da árvore, do fruto da árvore da vida. Agora,
aonde mora o problema? Eva era guiada pelo que via. Ela recebeu a recomendação de quem era autoridade sobre ela, Adão. E Adão estava sujeito à autoridade de Deus. Então, quando Adão falou como autoridade, ele estava revestido da autoridade de cabeça, como marido sobre sua esposa. E ela deveria ouvi-lo, obedecê-lo. Mas não. Ela começou a olhar a árvore. Ela começou a namorar aquele lugar perigoso. Ela começou a flertar com a árvore do bem e do mal. A serpente se aproveitou disso e foi bater um papo com Eva. Foi apelar às suas emoções. Eva estava relutante no começo. Ela não queria comer da árvore do bem e do mal, do fruto. Mas o argumento da serpente foi muito forte. Se você comer, você vai emagrecer. Brincadeira. Olha só. A serpente começou a conversar com Eva e fazer a cabeça dela. Preste atenção. Por isso que a Bíblia fala que não podemos nos aproximar do abismo, daquilo que é perigoso. Porque quando a gente começa certas conversas, essas conversas vão contra aquilo que Deus nos deu por direção. E nós pecamos por ouvir. Se Eva entendesse, eu não vou me aproximar da árvore do bem e do mal e da árvore da vida. Se Deus falou que o fruto é proibido, eu não quero nem passar perto. Se o meu marido me deu uma ordem, eu vou ser sujeita à ordem de Adão. Porque eu sei que se ele disse, foi porque Deus recomendou. Então eu não vou me aproximar desse lugar. Mas o que ela fez? Ela brincou com o sagrado. Cuidado, não brinque com o sagrado. O que foi que ela fez? Ela começou a ir para aquele lugar até que a serpente chegou e começou a falar. A Bíblia diz que ela olhou para o fruto e desejou comer do fruto. Olha os olhos. O poder dos olhos. Ela olhou e desejou comer do fruto. Aí vem a serpente e diz, se você comer, você vai ser igual a Deus. Ela podia dizer, então, por que você não come? Aí você vai ser igual a Deus. Por que você quer que eu coma? Aí a serpente começou a plantar dúvidas no coração de Eva. E é assim até hoje. Quando você conversa com a serpente, ela planta dúvidas no seu coração. Você sai de uma conversa cheia de interrogações na cabeça. Tem serpentes ao nosso derredor, aos montes. E elas querem sugar tudo aquilo que nós recebemos de Deus. Tem pessoas que são vampiras. Tem pessoas que são derrotistas. Tem pessoas que são vitimistas. Tem pessoas que só relatam coisas assim negativas para afetar a nossa fé. Mas quando nós estamos firmes com Deus, nós não vamos cair na conversa da serpente. Nós vamos ficar firmes no propósito. Outra pessoa que caiu por conta dos olhos foi Sansão. Diz a Bíblia que Sansão olhou para uma filisteia muito bonita e diz que ele se apaixonou. E Deus tinha dito para o seu povo, para que o seu povo buscasse mulher debaixo da aliança. E ele vai buscar no exército inimigo uma mulher que era
o oposto daquilo que Deus tinha recomendado. E os seus pais disseram: meu filho, tem tanta mulher por aqui, sabe, que tem a mesma fé que nós, que andam nos caminhos do Senhor, você vai escolher justo uma filisteia. Pai, me apaixonei por ela, olhei por ela e gamei. Olha só, olhos. Não deu certo o relacionamento com essa mulher. Depois de um tempo, o que ele faz? Ele se envolve com uma outra mulher. Por conta das concupiscências da carne, dos desejos carnais. E quando a Bíblia fala concupiscências carnais, fala dos desejos incontroláveis da carne. Sabe o que é isso? Quanto mais carnal você é, mais carnal você fica. A carne, ela também tem um apetite insaciável. Tem irmãos que em atendimento dizem assim: pastor, eu tinha abandonado a pornografia, mas aí apareceu alguma coisa lá no Face, eu dei uma bebidinha, eu dei uma olhadinha de leve, mas já saí fora rapidinho. Outra vez apareceu e eu, de novo, dei assim uma olhada, depois de novo, pastor, agora eu estou acessando, eu estou vendo de novo, pastor, agora o negócio me dominou, agora eu estou pecando durante o dia, eu estou fazendo o que não é para fazer, eu sei que entristece a Deus, mas eu estou viciado em pornografia. Como que começou? Concupiscência dos olhos, os desejos incontroláveis da carne. A pessoa, ela pensa assim: não, eu domino. Quando nós vamos conversar com um alcoólatra, sabe o que ele fala? Eu não sou viciado, eu bebo socialmente, a hora que eu quiser parar, eu paro. Eu falo: então para. Não consegue, porque ele está dependente da bebida. E não é só por conta, amados, da própria bebida em si. Nós entendemos que existe um espírito, chamado espírito do vício, que atua nesta área e que leva esta pessoa ao pecado. Por quê? Por conta das concupiscências da sua carne. Como é que começou? Um cheiro, um gole, depois um copo, daqui a pouco uma garrafa, daqui a pouco um galão, daqui a pouco um alambique. Então tudo começa gradualmente. O diabo, ele é sucinto. Experimenta aí. A pessoa fala para aquele que não está viciado em drogas: dá um tapa aí, experimenta, cheira. Você vai ver que barato. Você vai viajar. Você nunca teve uma experiência igual. A pessoa entra por curiosidade. Aí entra a concupiscência da carne, o desejo incontrolável da carne. A carne, ela tem um desejo natural de ir contra as coisas de Deus. Tudo que aborrece a Deus, a carne quer fazer. Toda sorte de pecado, ninguém precisa ensinar para você. Por exemplo, quem que ensina uma criança pequenininha a mentir? A bater no irmãozinho? A ser má? A ser egoísta? É meu, não dou. Sai. Quem que ensina a criancinha a olhar para o pai e dizer assim: eu não gosto de você, vou embora de casa? Uma criança pequenininha. A inclinação do mal está no coração da criança. E ela precisa ser confrontada com a palavra de Deus através de pais que são de Deus. Porque hoje os pais não sabem mais como lidar com estes conflitos da família. Lá atrás, os meus pais sabiam.
e resolvi o assunto rapidinho. Hoje não. O rei em casa é o filho. Quem governa é o filho. O que ele fala é lei. Os pais se sujeitam. Olha só, eu estava no supermercado, um garoto pediu, eu atrás do garoto e da mãe. Aí o garoto queria lá um doce que estava na gôndola. Aí a mãe disse que não. O garoto pegou a gôndola, virou, arrancou os doces, jogou tudo no chão, e sapateou, e deitou, e gritou e tal. E o supermercado parou, todo mundo olhando aquela cena, sabe, vexatória, vergonhosa, humilhante para a mãe. A mãe disse assim para mim: eu não sei mais o que eu faço. Eu falei: eu sei. Eu sou analista comportamental, terapeuta. Se você me permitir, eu dou jeito já. Abaixei, falei alguma coisa no ouvido da criança. A figura masculina é importante. A figura masculina, ela tem que estar investida não de autoritarismo, mas de autoridade. Abaixei e falei no ouvido daquela criança, um desconhecido. Ele nunca me viu na vida. Na hora, ele levantou, foi pegando os doces e colocando na gôndola de novo, olhando para mim com aquela cara de assustado. Colocou tudo do jeitinho dele lá, é claro que ele não sabia arrumar, por marca, por sabor, do jeito que estava. Colocou as coisas lá e ficou quietinho, amedrontado, do lado da mãe. Eu sei que vocês querem saber o que eu disse para ele, mas vai ficar no suspense. Amados, a coisa é séria. Os pais desta geração estão perdendo as rédeas. Imagina como vai ser os filhos de pais tão liberais do jeito que são nos dias de hoje. Vai ser muito triste. Quando a gente traz Deus para o assunto, a coisa é diferente. Aí eu disse para aquela mãe, ela ficou assustada, o povo bateu palma. Aí eu fiquei lá, ela falou assim: viu, como que você conseguiu isso? Essa criança não obedece ninguém. Eu falei: pois é, a senhora encontrou uma pessoa hoje que ele obedece. Deixa ele comigo uma semana, você vai ver o que vai acontecer. Aí ela falou: moço, onde é que eu encontro? Onde que você trabalha? Onde que fica seu consultório? Pelo amor de Deus, me fala, né? Não sei nem quanto é o valor, eu pago. Olha só como que a coisa é séria. Eu tenho que fazer aquilo que ela tem competência para fazer como mãe, e o pai como pai, e não faz. Quando eu falo competência, talvez ela não tenha, deveria ter. Porque só tem quem usa. Porque se ela não usa, é porque ela nunca aprendeu. Uma vez nós estávamos num culto, eu no fundo da igreja, uma criança pequena de colo, deu um tapa na cara da avó. A avó está na nossa igreja até hoje. Isso já faz mais de 15, 17 anos. A mãozinha da criança ficou no rosto da avó. A avó falou assim: não faz isso para a vovó, meu filho. Vovó não gosta. Machuca a vovó. Aí eu falei: posso falar com ele 1 minuto? Ela falou: pode. Ele olhou já para mim e fez assim, ó. Aí eu já lembrei daquela criança que estava aprontando todas na igreja. Aí o pai veio, pegou ele, colocou debaixo do braço, estava saindo da igreja, ele gritou assim: irmãos, ora por mim, porque o inimigo está furioso. Aí eu botei um diácono na porta, falei: segura aí, ninguém entra, eu vou bater um papo com esse menino aqui. Pequenininho, mas inteligente. Uma conversa rápida. A avó disse depois:
o que o senhor fez para esse menino? Nunca mais ele levantou a mão para mim. Nunca mais ele me respondeu. Nunca mais ele aprontou. Pastor, me explica. Deixa eu te falar um negócio. Um camarada apaixonou por uma moça. Aí foi na casa dela pedir a mão dela para os pais. Falou, estou apaixonado pela sua filha, gostaria de me casar com ela é o amor da minha vida. Aí o pai disse assim, olha, me desculpa, mas eu tenho que ser sincero com você. Ela não gosta de limpar a casa, não ajuda a mãe, ela não lava nem a calcinha dela, não passa vassoura na casa, ela não põe a roupa para lavar, ela não ajuda na cozinha. Essa menina é complicada, ela é preguiçosa, ela não quer estudar, você vai ter dor de cabeça, me desculpa, eu não gostaria que você arrumasse problema para a sua cabeça. Ele falou, não, mas eu amo ela, eu quero casar com ela. Eu falei, tá bom. Na lua de mel, o que aconteceu? Um galo subiu na janela e cantou. Ele pegou a arma e matou o galo. Deu um tiro nele. Aí, ela voltou para casa. Depois da lua de mel. Oi, mãe, eu trouxe mistura, vou fazer a comida hoje, deixa que eu vou bater a roupa, eu vou passar um pano na casa, eu vou fazer a sobremesa. O pai falou, escuta, o que foi que aconteceu que essa menina mudou da água para o vinho? Eu estou desconhecendo minha filha. Ele falou, é o seguinte, a moral da história, você tem que matar o galo a primeira vez que ele canta, porque senão ele vai cantar o resto da vida. Acabou. Então, gente, foi isso que eu fiz com o menininho, que estava lá no supermercado, fazendo baderna. Foi isso que eu fiz com o menininho lá no banheiro, conversei assim, com muito amor com ele. O menininho sentava na minha frente no culto, ele não respirava, não piscava e nem pensava. Por quê? Não é porque você impõe medo, é porque a criança ela tem necessidade de saber quem manda no ambiente. E sabe por que eu entrei neste assunto? Para dizer para você que o inferno precisa saber que você manda no ambiente, que você tem poder no ambiente, que você tem controle no ambiente. Porque o que eu mais vejo é crente desesperado, é crente estressado, é crente que não sabe lidar com os problemas. Então você precisa entender que sou abençoado ao entrar. Então você leva a bênção para todo lugar que você vai. Eu sou abençoado ao sair. Aonde eu coloco a palma das minhas mãos prospera. E aonde eu coloco a planta dos meus pés, diz a palavra que você recebeu como possessão. Então você precisa ter domínio aonde quer que você vá. Deixa eu contar essa para vocês. Me pediram para fazer uma visita no hospital. E eu errei de quarto. Eu entrei num quarto que a televisão estava ligada, num apartamento, e eu pensei que fosse o quarto. Aí, quando eu chamei pela pessoa, o demônio disse assim, o que é que você está fazendo aqui? Eu te odeio. Sabe o que eu pensei? É exatamente isso. O inferno te conhece. Sabe por quê? Porque o céu te apresentou para o inferno. Este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, tenho alegria, prazer, satisfação. Vá, meu filho, para o deserto, porque estarei com você lá. Amém? E quando Jesus
foi ser tentado pelo diabo depois dos 40 dias e 40 noites de jejum, a primeira tentação qual foi? Se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Aí a gente pensa, a tentação foi para ele comer, quebrar o jejum, transformar as pedras em pães. Não, o diabo fez como fez lá no Éden, fez como fez lá no paraíso, veio com uma dúvida: Jesus, se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Aí Jesus podia dizer, eu fui desafiado. Ele impôs uma condição: se eu sou filho de Deus, é para transformar as pedras em pães, e eu sou filho de Deus, então vou transformar estas pedras em pães. Não foi isso que aconteceu. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então preste atenção. É interessante que Jesus rebateu todas as tentações dizendo, está escrito, está escrito, está escrito. Nós precisamos conhecer o que está escrito, porque é esta palavra que vai rebater todo o mal da nossa vida. Quando a Bíblia diz assim, resistir ao diabo, ele fugirá de vós, não significa que eu vou resistir humanamente, porque humanamente eu vou sucumbir. Falei agora do irmão da pornografia. Amados, a pessoa fica bem, uma semana, 2, 3, um mês, 2, 3, daqui a pouco cai. Vocês não imaginam, isso é muito normal, ou não vou dizer normal, né? Mas isso é muito comum no meio da igreja. Esposas nos procuram, pastor, estou me sentindo traída. Meu marido acessa pornografia. Eu vi o histórico, pastor, eu fiquei envergonhada. Pastor, é algo assim, mundano, pecaminoso, imundo, é algo terrível. Pastor, estou me sentindo traída. E o marido precisa do Espírito Santo, porque se ele não depender do Espírito que é santo, ele não abandona a pornografia. E a pornografia é uma porta de entrada para demônios. Deixa eu explicar para você. A tela do celular, a tela do computador, a tela da TV. Naquele momento, esta tela se transforma num portal. E por detrás daquela tela está uma mulher abusada, uma mulher explorada sexualmente, uma mulher escravizada pelo pecado e dominada por Satanás. Só que ele pensa só no prazer momentâneo. Ele pensa só em se satisfazer naquele momento. Mas acontece que os demônios que estão agindo do outro lado da tela vão ser liberados sobre a vida de quem assiste. Aquele portal está aberto. A partir do momento que a pessoa acessou pelo telefone, pelo computador, pela TV, o portal foi aberto. Demônios são lançados na mente, na vida daquela pessoa. Ela começa a se comportar de forma carnal. Uma vez eu tive que chamar um irmão e dizer, irmão, eu estou observando que você está olhando para as irmãs com outros olhos. Ele falou, não, pastor, de maneira alguma. Eu falei, irmão, rasga o teu coração, fala a verdade, porque eu nunca vi nenhum irmão, sabe, com estes olhos desrespeitosos dentro da igreja. Aí ele começou a chorar, ele falou, pastor, eu não sei o que eu faço, eu não consigo me controlar. E ele disse que acessava pornografia com frequência. E ele era dominado por aquele desejo, e que não conseguia se controlar. Então, olha só, a pessoa ela começa a olhar para outras mulheres na rua, ela começa a ser desrespeitosa no trabalho, começa a cantar todas as mulheres, sabe, começa a ver todo tipo de pornografia, sabe, mulher com mulher, homem com homem, começa a ver pornografia infantil, o que é desprezível, o que é assim condenável, o que é totalmente
é algo assim, inojável. Sabe, começa a ver sexo com 2 mulheres, 3 mulheres, bacanal, todo tipo de situação. Ele se torna uma pessoa promíscua, depravada, pervertida, se torna um abusador. Tudo por conta dos espíritos que foram liberados por este portal e que começou a agir na vida. Aí entra outra coisa. A pessoa tem uma herança familiar, onde os seus pais, avós, bisavós, tataravós e por aí vai, eram escravos também na área sexual. Casamentos que terminaram por conta de adultério, infidelidade, prostituição, traição. Então, olha só o que o diabo faz, ele contamina. A Bíblia fala a respeito do perfume, que cai uma mosca, e por conta dessa mosca, contamina o perfume e estraga o perfume. Uma mosca, uma pequena mosca. Então preste atenção, Deus está nos chamando para a santificação, porque quando a gente fala de ministério de libertação, a pessoa já quer partir para o prático, expulsar demônio. A pessoa não expulsou nem os demônios dela, quer expulsar dos outros. E eu já vi coisas terríveis acontecendo, como nós já estudamos, onde os filhos de servas, os filhos foram expulsar os demônios, eles não tiveram autoridade. Eles saíram humilhados, apanharam e fugiram nus por conta de não ter uma vida consagrada ao Senhor. Eu conheço o Deus de Paulo, eu conheço Paulo, mas vocês quem são? Então a gente tem falado de caráter, a gente tem falado de santidade, a gente tem falado a respeito do andar no Espírito, nós temos falado a respeito do poder de Deus. Então nós precisamos compreender que tudo isso é importante dentro de um processo de lapidação do libertador, que antes de ser libertador, guarda isso, você precisa ser intercessor. Nós oramos pela nossa vida financeira, não oramos? Pedimos prosperidade, nós oramos pedindo para Deus tantas outras coisas. Começa a orar, pedindo para Deus pela sua vida de oração. Porque você não vai romper, você não vai conseguir avançar, você pode ficar na igreja a vida inteira e você pode morrer e ir para o inferno, porque você não abandonou um pecado de estimação, um pecado secreto, um pecado oculto. Pastor, é muito forte em mim, eu não consigo. É maior o que está em mim do que aquele que está no mundo. Tudo posso porque o Senhor me fortalece. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu vou me fortalecer no Senhor todos os dias. E na força do seu poder. É desta força que eu dependo. Casais. Pastor, a gente começou a assistir porque eu queria que a nossa relação fosse apimentada. Me desculpem, eu vou falar algo aqui esdrúxulo, vergonhoso, algo assim, que eu não deveria nem falar em um canal aberto, mas foi um atendimento que nós tivemos. O casal, na sala de cura, na sala de atendimento, a mulher revelou um desejo. Pastor, eu não sei o que acontece, mas eu estou com vontade de beber sêmen de cavalo. Eu falei, o que é isso? Aí eu falei, vamos lá, como é que nasceu essa vontade? Ela falou, assistimos um filme para apimentar a relação. A mulher lá tomava num balde, despejava sobre a cabeça, e desde então eu estou assim, desejosa. Irmãos, eu não consegui prosseguir com o atendimento, falei, levanta. Botei a mão na cabeça dela e manifestou os demônios. Aí os demônios diziam assim, ela é minha. O prazer que ela sente é para mim. Eu faço ela trair o marido dela e o marido do lado. Ele ficou com aquela cara de panaca olhando para ela, achando que
estava apimentando a relação, ele estava permitindo que demônios do inferno entrassem na sua relação e destruíssem o seu casamento. Amados, tem coisas muito mais porcas, de pessoas que curtem ser defecadas, lamecadas, sujas com fezes, beber urina. Eu preciso falar isso para vocês, porque nós somos assim muito puritanos, né? A gente faz de conta que a gente é muito santo, e só Deus sabe quem é você quando ninguém está olhando. E eu preciso falar isso para Deus dizer assim: te encontrei no meio da igreja. Eu sei que você está aqui, eu sei que você está no vídeo, eu sei que você está assistindo, eu sei que você está agora pensando a respeito de tudo isso, fazendo cara de nojo, desprezando o que está sendo dito, mas este demônio do inferno pode estar agindo na tua casa. Por isso que tem casal que não consegue se ajustar. A mulher tenta, o camarada está endemoniado. O marido tenta, mas a mulher está endemoniada. Eu tive um atendimento. A mulher disse: eu sou culpada de ter levado esta pessoa para o pecado, para a destruição. Fui eu que ensinei ele a usar o pó, o açúcar refinado. Não posso falar. Senão, a gente sofre, podam aí nosso vídeo. Ela disse: fui eu, e ela ostentava isso, ela se vangloriava. Eu não sei, meu ministério é de derrubar homens de Deus. Era um líder. Preste atenção. Estava falando sobre Sansão. Ele caiu por conta dos olhos, ele olhou para a Filisteia, ele gamou, ele gostou, ele quis aquela mulher para ele. Eram inimigos de Deus os filisteus, e agora está lá um homem ungido, um homem com chamado, um homem com propósito de Deus, que vai ser destruído por conta dos seus olhos. Aí diz a Bíblia que ele mata um leão, e olha o que o diabo faz. As abelhas fizeram um favo de mel dentro da carcaça do leão. Aí ele diz assim para os pais, passando pelo caminho: eu vou dar uma olhada, né? Ele foi dar uma olhada. Chegou lá, ele viu o mel, num ambiente de morte, na carcaça do leão estava o mel. Ele pega o mel, come e dá para os pais, e os pais não sabiam. Ele era um nazireu, uma pessoa consagrada. Ele não podia tomar bebida forte, não podia cortar o cabelo, e não podia tocar coisa impura. Aí tocou na carcaça morta do animal. Então o diabo é assim: você quebra uma coisa hoje, quebra uma coisa amanhã, quebra uma coisa depois, daqui a pouco você está escravo de Satanás, mesmo estando na igreja, mesmo levantando a mão, mesmo dando aleluia, mesmo dando glória a Deus. Você pode estar escravo em alguma área da tua vida. Preste atenção. Tem gente que vive muito preocupado, é uma área de prisão. Quando a gente se preocupa muito, é por conta de não confiar em Deus. Se Deus nos chama de filhos, Ele deve ser o nosso Pai. E se temos um Pai, este Pai vai cuidar de nós. Quando nós oramos o Pai Nosso que estás nos céus, temos um Pai.
Jesus se relacionava com Deus como Pai. Ele não se relacionava como Deus. Só na cruz que ele fez uma declaração. E diz assim, ó, o pão nosso, não disse o pão meu, porque a bênção é coletiva. Quando Deus vem, Ele te abençoa, é para você ser abençoado, mas é para você partilhar. Lembra da pesca maravilhosa? Pedro pesca, aí ele não dá conta de arrastar a rede, chama embarcações que estão perto, eles ajudam a levar os peixes para a praia, aí Jesus diz, te abençoei demais, Deus te abençoou demais, você viu agora o poder de Deus, deixa tudo aí e me segue. Sabe, é interessante, aquilo que a gente mais quer que Deus faça, de repente Deus faz e perde a graça para nós. Tem gente que fala assim, pastor, eu queria tanto casar, casei, mas parece que está faltando alguma coisa. Aí a pessoa diz, eu sei o que é, eu quero um filho. Aí tem o filho, fala, pastor, está lá o vazio ainda, eu acho que eu preciso de mais um filho. Aí vem o segundo filho, e o vazio continua lá, eu falo, eu sei, é o terceiro filho. Aí vem mais o terceiro filho, o vazio continua lá, e não é aquilo. Eu falo, eu sei o que é a casa própria. Aí compra a casa própria, e não é aquilo. Aí eu sei o que é, eu preciso trocar o carro. Eu quero um importado, último tipo, compro o carro. Ainda não é, o vazio está lá, presta atenção, este vazio sempre vai estar no coração de vocês, deixa o Espírito Santo entrar, este lugar é do Espírito Santo, este vazio tem a forma do Espírito Santo, e olha só, o sobrenome dele é Santo, somente o Espírito Santo pode nos fazer santos. Eu não consigo ser santo de mim mesmo. Eu preciso apresentar minhas fraquezas para Deus e dizer, me ajude. Me dê forças, que eu possa resistir. E aprendemos, como é que a gente resiste? Está escrito, está escrito, está escrito. Você vai pegar versículos na Bíblia que vão combater a tentação que você sofre. Mas tem gente que não sabe o que está escrito e nem onde está escrito. E você precisa de conhecimento da Bíblia. Olha só. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu preciso do conhecimento que o Espírito Santo vai me dar como mestre, ensinador, professor. É o Espírito Santo que vai dizer para você, que vai guiar você, que vai dirigir você. Como o Waze. Olha só, é uma bênção esse Waze. A gente não sabe para onde vai, não sabe a melhor rota. Aí você pega lá o Waze, coloca o endereço. E eu coloquei o Jacinto do Manto, a voz dele. É ele que me acompanha nas viagens, dizendo para onde eu vou. Então, olha só. O Espírito Santo é do mesmo jeito. Vire à direita, vire à esquerda. É o Espírito Santo que diz, siga em frente. Então, nós precisamos ter intimidade com o Espírito Santo para mudar a nossa realidade, crentez. Porque é muito chato caminhar com Deus sem uma revelação no coração. Você não vai entender o teu propósito, você não sabe o que você está fazendo aqui, você não sabe para onde Deus vai te levar, você não sabe o que Ele tem para você no futuro. Aí você vai estragar tudo, porque você quer antecipar isso, você quer atalho. E quando a pessoa é guiada pelo Espírito Santo de Deus, ela não vai fazer as burradas que comumente faz. Aquele que é guiado pelo Espírito Santo é sereno, é moderado, é paciente, tem domínio próprio. Ter domínio próprio é isso. Abrir o celular, opa, não vou olhar mais, sou filho de Deus. Pula, eu faço assim. Aí eu bloqueio, aí eu excluo,
eu não fico lá bebendo, porque se você dá uma bebidinha hoje, uma amanhã, uma depois, gente, não tem bom. Não tem bom. Sabe esse negócio de dizer, não, porque eu sou forte. Nós não somos. Tem um ditado que diz assim, que a ocasião faz o ladrão. Se o ladrão perceber as facilidades para roubar, ele vai cometer o roubo. Então, preste atenção. A palavra diz, andeis no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Presta atenção. Satisfarei, satisfação, prazer, alegria, gozo. Nós precisamos do Espírito Santo, mas a nossa carne, ela está acostumada a buscar esse prazer desde que a gente era criança. Por isso que tem gente que fala, pastor, eu não consigo ter prazer de orar, eu não consigo ter prazer de jejuar, pastor, eu não consigo ter prazer de ler Bíblia, pastor, eu não consigo ter prazer de vir nos cultos, pastor, eu não consigo ter prazer de dizimar, de ofertar, de contribuir, pastor, eu não tenho prazer de servir os irmãos, pastor, eu não tenho prazer de fazer parte de uma igreja, eu não tenho. Mas por quê? Porque ele anda na carnalidade. Até aqueles que parecem muito espirituais, por exemplo, Deus não me chamou para ficar sentado numa igreja. Olha só, quem não se assenta para aprender, não deve se levantar para ensinar. Muitas vezes Deus está quebrantando a pessoa no orgulho, Deus está tratando a arrogância da pessoa, porque Deus ele chama alguém para fazer a sua obra com humildade. E tudo nos quebranta dentro do propósito de Deus, ou seja, todos os dias Deus ensina uma lição prática para nós. Se você olhar para a tua vida hoje, você vai ver que tem lição prática. Alguma coisa que aconteceu, que te descompensou, que te chateou, que te aborreceu, que te feriu, que te revoltou, pode ter certeza. Às vezes a gente diz, é o diabo. Às vezes não é o diabo, às vezes é Deus usando aquela pessoa para botar a gente na forma. Uma vez eu estava orando, revoltado, falando com Deus, falei, Deus, o diabo está usando essa pessoa. Aí Deus falou comigo, falou, quem está usando essa pessoa sou eu, para transformar a sua vida. Falei, é o Senhor? Mas como que eu vou fazer uma oração agora contra Deus? Eu não é, está amarrado Deus, sai Deus, não tem como. Aí eu entendi, Deus, então, sabe, pode fazer. Fala que o teu servo ouve, faz que o teu servo aceita. Eu quero ser moldado, eu quero ser quebrantado. Oh Deus, que delícia. Amados, só a graça na vida da gente. Então todos vocês que estão aqui são tentados todos os dias para sair do propósito, para sair dos caminhos, para se desviar daquilo que Deus tem para a sua vida. Aqueles que se desviam, quer levar você, quer arrastar você, quer convencer você, quer envenenar você, quer plantar sementes erradas no seu coração. Então nós devemos sempre nos policiar. Pastor, mas o senhor tem receio dessas coisas? Nem um pouco. Porque a Bíblia diz assim, toda planta que foi plantada pelo Pai permanecerá, que não foi plantada será arrancada. Às vezes Deus tem que limpar a ira, para a coisa acontecer. Lembra de Gideão? Ele tinha um grande exército à disposição para vencer. Aí Deus disse, não, eu não quero esse exército, porque aí vocês vão dizer que vocês venceram. Então vocês vão lutar com 300. Eu falei, mas 300? Vocês vão vencer com 300. Aí vocês vão dizer, é impossível vencer com 300, humanamente falando. Mas quando eles venceram com 300, eles disseram, Deus estava conosco. Deus nos capacitou. Deus adestrou a nossa mão. E o segredo, amados, é exatamente esse. O que é que nós estamos fazendo aqui? Sabe, estamos
limpando as nossas armaduras e afiando as nossas espadas. O que é que nós estamos fazendo aqui? Deus está nos adestrando para a guerra. Que guerra? Quando você diz não para o diabo, você arruma um caroço no angu. A vida inteira você disse sim para o diabo. Fez tudo o que ele queria. Agora você vai dizer não. Eu lembro de uma moça da igreja. Ela queria casar. Eu falei, olha minha filha, deixa eu te falar a verdade. Você comeu o lanche antes do recreio, então ele não vai querer casar, porque ele já tem o que teria depois que casasse agora. Ele não vai casar mais. Aí ela ficou muito chateada. Aí ela falou assim, olha, Deus falou comigo que não é mais para eu pecar. Ah, o cara ficou muito revoltado. O cara falou, olha, eu vou largar de você. E ela bateu o pé e disse, não, eu estou na santidade, agora eu sou de Deus, eu não vou pecar. Aí perdeu o relacionamento. O que ela devia ter feito? Não caído em pecado e mostrado para a pessoa que era de Deus. Falou, olha, eu não posso fazer isso. Você quer isso? Autorização para fazer é certidão de casamento. Depois a gente tira os atrasos. Mas depois que você disser sim no altar, eu aceito. Aí pronto. Então a gente precisa parar de fazer concessões para o inimigo. Porque o diabo é sujo. Porque o diabo, ele leva a pessoa ao erro. Lembra de Moisés? A Bíblia fala que Moisés era o homem mais manso da terra. Imagina, ele matou um egípcio. Chegou uma hora que ele quis fazer justiça com as próprias mãos. Ele não aguentou ver injustiça contra o povo hebreu. Sabe, o faraó pesando, o faraó tornando o trabalho mais difícil. Os hebreus sendo chicoteados, torturados, mortos. Chegou uma hora que o sangue subiu, aí ele matou o soldado egípcio. O que foi que aconteceu? Enterrou o cadáver, cobriu com areia. Deus foi e soprou assim, ó. Descobriu o defunto. Todo mundo soube que ele matou e onde é que estava o corpo. Ele teve que fugir. Por isso que a Bíblia diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Gente, nós precisamos confiar em Deus. Ó, nós precisamos confiar em Deus. Se eu estou na transmissão, sabe como é que eu faço? Eu jogo a câmera só em mim, que eu estou mais parado. Eu não tenho todo o espaço para lá e não tenho todo o espaço para lá. Ia ficar mais legal, mas não preciso fazer agora, porque a gente já está fazendo desde o começo. Mas é só um toquezinho, que da próxima vez fica bacana, não fica? Fica legal. Vê, eu estou aqui, mas minha cabeça está lá. Ó. Tem que ter um diretor de imagem para ir coordenando, né? Câmera 1, porque a gente tem tudo salvo lá. Câmera 2, câmera 3, as cenas, né? Aí fica legal. Ó, o pastor está paradão hoje, né? Está quietinho lá, né? Então vamos deixar a câmera nele. Saiu, joga outra câmera, vamos lá. E tem que estar trabalhando o tempo todo. Uma pessoa disse, ô pastor, isso dá trabalho. Pois é, por isso que chama trabalho. Não é? A gente quer fugir de trabalho, gente. Não é? E pastor, não tem alguma coisa assim para ganhar dinheiro sem fazer esforço, sem fazer nada? Eu queria um trabalho assim, ganhar bem. Não tem, irmão. Não tem. Não é? Igual um irmão que dizia, pastor, quando eu tenho vontade de trabalhar, sabe o que eu faço? Eu falei, não, o que? Eu sento e espero a vontade passar. Mas a gente é assim, a gente, ó, até quando a gente vai orar, é ou não é? A gente vai orar, a gente quer que a bênção venha, sem a gente ter que se esforçar. Lembra daquela ilustração? O camarada estava morrendo no afogado, e ele, Senhor me salva, Senhor me salva, Senhor me salva. Aí Deus fala com ele, bata os teus pés e as tuas mãos, que eu te salvarei. Faça a tua parte, que eu faço a minha. Não é?
Então, a gente quer tudo de mão beijada, é ou não é? Quando a gente tem que pegar e botar a mão no arado, a gente já fica assim, ah, Deus. Olha só, nós adotamos no ministério uma política. Por exemplo, nós já tivemos assim, tempos onde a gente distribuía muitas cestas básicas. Algumas pessoas nos procuram, eu faço questão de ir, às vezes, para o supermercado, eu mesmo comprar, eu mesmo fazer a cesta, eu mesmo, sabe, abençoar a vida da pessoa, obviamente em nome da igreja. Nunca entregue nada no seu próprio nome, entregue no nome da igreja. Assim você vai estar pregando Jesus. A pessoa vai ficar grata à igreja que abençoou, ao Deus que usou a igreja. Porque a gente às vezes faz no nosso próprio nome. Por quê? Porque a gente quer honra da pessoa, a gente quer a glória da pessoa, não é? Teve uma pessoa que é da nossa liderança, ela foi na casa de um irmão e falou, não é a igreja que está te dando, sou eu. Aí o irmão começou a falar, a igreja não me ama, a igreja não cuida de mim, só o fulano de tal que se preocupa comigo, ele levou na minha casa uma cesta básica, ele que está cuidando de mim, ele que está me ajudando, ele que está me dando força. Agora quando fala, não, é a igreja que está te dando, é Deus que está usando a igreja para te abençoar, irmão. Você nem fala que é você. O galardão vem lá de cima, gente. O galardão vem dele, a recompensa, o prêmio, o salário, o benefício. Antes disso eu estava falando o quê? Que eu estava falando sobre um assunto, entrei no outro assunto. Não, vai lá, tenta puxar aí. Dulce, é bom, ajuda. Hoje o Du, tadinho, está cansado demais da conta. Oi? Vontade de trabalhar. Aí depois eu preciso da palavra que me linka de novo. Enfim, já volta. Aí, amados, a gente precisa entender como é que Deus faz. Então, é a gente dizer assim, Deus me usa, Deus me abençoa, Deus pode fazer através de mim. Aí quando você tem essa humildade, Deus vai e te abençoa. Nós tínhamos uma célula, a célula ia muito bem, obrigado. Aí a irmã era uma manipuladora, ela chegava e dizia assim, na célula, olha, eu fico envergonhada, porque as minhas roupas estão naquela caixinha de papelão ali, e eu queria tanto ter um guarda-roupa, mas não tenho. Mas um dia vou ter, né, em nome de Jesus. Aí o líder da célula ficou assim, tão penalizado, porque ele era verde, foi, comprou um guarda-roupa que não cabia nem na casa da mulher. A gente apelidou aquele guarda-roupa de guarda-roupa da discórdia, porque depois que deu aquele guarda-roupa, encheu de inveja o coração dos irmãos, porque a irmã ficava assim, quem me deu foi tal pessoa, não foi a igreja. E a igreja ajudou tanto, gente, sabe? A igreja ajudou a colocar forro na casa, porque, nossa, o forro fica caindo caroncho na cabeça da gente, fica caindo bichinho, e pastor, eu queria tanto, sabe, só assim, um forrinho na minha casa. Às vezes, ai pastor, a gente está com crise financeira, a gente não tem como fazer isso, como pagar aquilo, o amor de Deus vai cortar a nossa luz, e era a célula, falou, não, deixa que a gente paga. Mas é tudo manipulação. O marido dizia, não, mas eu dei dinheiro para pagar a luz, pastor. Eu falei, pois é, mas ela pediu dinheiro, a gente deu. Tinha um irmão na igreja, que ele era assim, ó, ele ligava para mim e pedia gás. Falava assim, tadinha da neném, ela precisa mamar e não tem como fazer o mamar dela. Falei, faz no micro. Não, mas não tem, queimou, não dá. Aí pediu gás para mim, eu mandava o dinheiro do gás. Só que daí ligava para um outro irmão, pediu o dinheiro do gás. Ligava para 5 irmãos. Aí os 5, a igreja está treinada, irmãos. Pediu alguma coisa para alguém, os irmãos vão me ligar. Deixa eu falar isso para quem está ouvindo lá. A igreja está treinada. Tem um irmão aí que infelizmente não se converteu, ainda está nas drogas e fica fazendo pedido para os outros, querendo dinheiro para alimentar seu vício. Não é para comprar remédio, não é para cuidar da família, é um camarada perigoso. Acho que está tocando um celular, né?
Até o do Joaquim ali. Às vezes é Deus querendo me lembrar de alguma coisa. Às vezes ele liga no meio do culto. Você imagina isso, gente? Que situação. Então a gente tem que pensar. Aí a igreja está treinada, todo mundo me... Pastor, fulano me pediu, eu liberei. Eu falei, não, você tem que falar comigo para depois liberar, irmão. Aí falei assim, liga para ele de novo, pede de volta, fala que você falou comigo e que eu já dei o dinheiro. Aí ligava lá, quase falei o nome dele, gente. Quase falei. Ô, trambiqueiro. Aí, ligava e dizia assim, irmão, o pastor falou que já deu dinheiro para você. Eu falei, é verdade. Então faz o Pix para mim, irmão, devolve. Os 4 pediram. Os 4. Aí o irmão começou a ficar esperto. Falou, o radar do pastor está ligado. O pastor já descobriu o meu modus operandi. No crime a gente fala isso. Descobriu o meu modus operandi. Então imagina. Então quando alguém pedisse, eu falo assim, a igreja tem um departamento de ação social. Fala com o pastor, fala com outros pastores, fala com os líderes de célula, que nós vamos ajudar você. E está resolvido. Amém? Tinha uma mulher que ela pedia 5 cestas básicas. Ela ganhava uma da nossa igreja, uma do Centro Espírita Bezerra de Menezes, um da Cripta da Catedral, um do Santo Agostinho e um da Santa Terezinha. Pegava para vender. E ela chegava e dizia, pastor, não está dando a cesta que o senhor está passando para nós. Eu falei, poxa, irmã, 5 cestas não dá. Ela olhou para mim assim, arregalou os olhos. Ela falou, mas como, quem contou isso para o pastor? Eu falei, irmã, já avisei, viu? A Cripta da Catedral, já liguei lá para o Bezerra de Menezes, já falei com o Santo Agostinho, que nós é santo, nós é assim, nós tem intimidade, e está resolvido. Já falei lá na Santa Terezinha, está tudo certo. Você não vai pegar a cesta mais em lugar nenhum. Irmãos, como que a gente tem essa coragem de tirar de uma pessoa que precisa? A gente não pode fazer um negócio desse, é muita cachorrada, né? Eu preciso terminar, gente. Então, quando eu falei do Dave Robertson, ele fez um livro chamado Andando no Espírito. Está na internet, é gratuito, você pode ler. Esse livro vai mudar a tua vida, como mudou a minha vida. Andando no Espírito é Dave Robertson, é D-A-V-E, Dave, tá? Robertson, só isso. Andando no Espírito, acessa esse livro. Eu não sei se tem disponível, se tiver eu vou comprar e vou deixar à disposição da igreja. Gente, esse livro mudou minha vida, o ministério do Dave mudou minha vida, o ministério desse irmão querido vai transformar a sua vida, você vai aprender a andar no Espírito, você vai ser usado poderosamente em nome de Jesus. Amém? Então, o segredo de tudo aquilo que nós falamos, o que é? Eu preciso andar no Espírito. Quem anda no Espírito não vai satisfazer os desejos da carne. E a carne tem muitos desejos. Mas agora o teu espírito tem que ter desejo de buscar Deus, de honrar a Deus, de se submeter a Deus, de se curvar a Deus. O segredo é esse. Vamos ficar de pé? Aleluia. Glória a Deus. Amados, esta semana eu já fiz mais um jejum de 3 dias e 3 noites. Aí eu faço assim, uma semana sim, uma semana não. Uma semana sim, uma semana não. Uma semana sim, uma semana não. Eu acho que é a 3ª semana, né, que eu fiz esse jejum. E está sendo assim, poderoso. E eu convido você a jejuar também. Porque quando você jejua, você vai mortificar a sua carne, você vai ativar o teu espírito vai ficar mais sensível às coisas de Deus. Você vai vencer tudo aquilo que o diabo tem usado contra a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Pai, eu quero orar por estes irmãos que estão aqui.
Eu quero orar por estas irmãs que estão aqui. Eu quero que o Senhor encontre o coração desta pessoa. Eu quero pedir, Pai, em nome de Jesus, humildemente, que o Senhor possa, neste momento, de derramar a sua unção, a sua presença, a sua glória sobre a vida desta pessoa que está aqui, desta pessoa que está nos acompanhando pela internet. Que o Teu Espírito Santo seja sobre a vida desta pessoa. Que o Teu Espírito Santo seja sobre a vida desta pessoa. Comece a orar em línguas. Comece a orar no Espírito Santo. Aprenda a liberar este mover poderoso de Deus na tua vida. Deixa o Espírito Santo falar através da tua boca. Acredite, isso é poderosíssimo. Isso vai mudar radicalmente a tua vida em todos os sentidos. Você precisa se afiar nas coisas do Espírito. Oh, requei calabasuri anda lá na rachori anda lá baia na rachiri que calanasu. Oh, rerere candalabasto requei calabanassa. Oh, requei candalabaço. Olha, você que não é batizado no Espírito Santo, diz: me enche, Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo. Usa minha boca, Espírito Santo, me enche do teu Espírito, da tua glória, da tua presença, da tua unção. Oh, requei calabachuri anda lá na rachere que calamanaço. Oh, rere bebê rachari anda lá na rachi anda lá na so. Oh, rere canda lá na rachiri que calanaço. Oh, requei candalababa rachiri que calanaço xeri anda lá na yassa. Move-te, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Faz uma obra linda no meio da tua igreja, Espírito Santo. Eu abençoo este povo, Espírito Santo. Oh, requei calabachuri anda lá na rachari anda lá na su. Oh, requei calana xeri que calanaço. Oh, aprenda, não ore só no Espírito Santo na igreja, ore na rua, ore no ponto de ônibus, ore quando você tiver um tempo lá livre, ocioso, consagra a Deus, começa a orar, traz a presença de Deus para a sua vida, que você possa tocar o céu, em nome de Jesus. Ora, busca, viva tudo aquilo que você não desfrutou de Deus até o dia de hoje, em nome de Jesus. Olha só, fruto de Deus em nós é diferente da obra. Obra é aquilo que nós fazemos para Deus e fruto é aquilo que Deus faz em nós. Dependa do Espírito Santo, para que Deus possa fazer uma obra linda, usar você para fazer obras lindas para o reino, e que você seja assim usado poderosamente, transformado no seu espírito. Oh, requei calachuriquei calamanaço. Aleluia, glória a Deus. Amém. Queridos, antes de irmos embora, pode sentar um pouquinho. Nós vamos entregar a Deus o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa semente. Olha, o dia 15 ficou para o fim de semana, então nós vamos pagar o aluguel da igreja na segunda-feira. Então, olha só, ainda está faltando 10 mil reais. Mas eu acredito que Deus vai usar a nossa igreja, Deus vai usar os irmãos. Deus tem abençoado tantas pessoas, né? Eu costumo dizer, olha, aqueles que não contribuem, que não são dizimistas, que não são ofertantes, faça a prova de Deus, entrega pelo menos 150, 200 reais. Você vai ver a liberação de Deus para a tua vida, sabe? O que Ele vai fazer através da semente que você está plantando no reino dEle. Em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar uma música, um cântico, um louvor, e depois a gente vai orar pelas finanças. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer.
agradecer com todo o meu ser. Mais uma vez. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Vamos ficar de pé? por tuas Promessas e tudo que és, eu quero te agradecer. com todo o meu ser. Deus me fala de uma pessoa que está aqui e que está assim com uma situação amarrada na sua vida financeira. Tem uma demanda que Deus está liberando para a sua vida. Você está esperando aí uma resposta e você pode crer que não muito longe destes dias você vai receber a boa nova desta bênção que está sendo liberada e você vai se lembrar do que Deus está falando com você nesta noite deste altar, em nome de Jesus. Vamos dizer assim: obrigado, Senhor, por tudo aquilo que tu tens feito na minha vida. Eu quero te louvar e te agradecer pelos teus feitos. Eu te entrego tudo aquilo que quer roubar a minha fé, me esfriar espiritualmente. Eu quero te entregar toda e qualquer preocupação, ansiedade, solicitude. Eu quero, Senhor, confiar plenamente na tua palavra e crer na minha bênção. Obrigado porque o Senhor tem me sustentado, cuidado de mim, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. E queridos, depois, se alguém quiser oração, pode vir na frente, eu vou estar orando por vocês. Aí vou encerrar a nossa transmissão. Quero agradecer a todos que ficaram conosco até agora, que Deus abençoe muito a vida de cada um. Lembrando que estaremos juntos no domingo, às 7h da noite. Que você possa estar aqui com a sua família, que a igreja esteja cheia e que possamos ver assim um mover poderoso de Deus aqui. Que você tenha um ótimo final de semana e que a bênção de Deus seja sobre você.